Olá, olá, 8 de março de 2021, confira as principais notícias desta segunda-feira. Veja como foi o primeiro fim de semana de medidas restritivas para tentar conter o avanço da pandemia. No Dia Internacional, confira uma entrevista sobre as conquistas e desafios na defesa dos direitos da mulher. Domingo foi dia de vacinação de idosos contra a Covid-19. E confira ainda como foi a rodada do fim de semana da Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você. Segunda-feira estamos juntos outra vez aqui pela TV Difusora, unindo todo o Maranhão através da informação. Obrigado pelo carinho da audiência. Você aí na capital, no interior do estado, acompanhando as principais notícias do dia aqui na Difusora. Até às 8 horas da manhã, muita informação. A informação não para e a gente começa esse programa parabenizando todas as mulheres que acompanham a nossa programação, todas as nossas colegas de trabalho aqui da TV Difusora também, pelo dia de hoje, Dia Internacional da Mulher. A gente vai falar mais sobre o assunto no programa de hoje, sobre a luta, as conquistas até agora, mas os desafios também diante da garantia de direitos da mulher. Daqui a pouco, numa entrevista aqui na TV Difusora. Acompanhe já já. Vem comigo que a gente vai mostrar como é que começa a semana o trânsito na capital maranhense. Temos aí um horário diferenciado do comércio em relação ao tempo normal. A gente vai para o elevado da Coama. Está meio escura a imagem, né? A gente vai ver se dá para mostrar aqui na tela. Parece que está dando problema aqui na imagem da Daniel de Latouche com a Gerando de Albuquerque no retorno da Coama. Vamos ver se dá para mostrar? Dá para mostrar, né? Dá. Para você que está aí, dá para ver? O trânsito tranquilo nesse momento no elevado da Coama, essa é a imagem que a gente tem, olha só, nos dois sentidos, a pista da direita sentido Bequimão, sentido Angelim, a pista contrária das pessoas que vêm aqui para o bairro da Coama, para o centro da cidade, enfim. Movimentação intensa já nesta manhã, mesmo com o horário diferenciado aí, que temos desse decreto que até o dia 14 vai vigorar. Daí a gente daqui a pouquinho vai saber como é que foi aí, se tivemos de fato o cumprimento desse decreto aqui na capital e no interior do estado. Imagens ao vivo você tem, vamos mudar a imagem aqui, vamos para outro ponto para a gente mostrar para você. O elevado da Coab agora é o local que a gente vai, olha só, mostrando para você de um elevado para o outro, da Coama para a Coab. Na Coab está tranquilo, olha só, principalmente essa pista da direita que geralmente é mais carregada aí no sentido Angelim. Por enquanto, nesse momento, trânsito tranquilo, eu repito, na descida para quem vem para o centro da cidade. Estamos no elevado aí da Coab, nesse exato momento, mostrando para você aí o trânsito na capital de todos os maranhenses. O sol já está brilhando, temperatura lá em cima, muito quente esses dias. Uma chuva aqui, outra ali, mas a temperatura sempre elevada. A gente vai mostrar agora mais um terceiro ponto para você que acompanha o nosso Bom Dia Maranhão. Vamos para a Avenida dos Franceses agora. A gente mostra para você a Avenida dos Franceses. Nesse instante, olha só, essa pista da direita é a que segue no sentido centro. Estamos aí próximo ao Complexo Esportivo Canhoteiro, na saída exatamente do bairro da Vila Palmeira, ali quase em frente a essa câmera colocada ao Parque Folclórico da Vila Palmeira. Trânsito também tranquilo nessa manhã de segunda-feira. É assim que começa o dia na capital dos maranhenses. Essa é uma avenida importante, principalmente de acesso ao centro da cidade. Mais um ponto para a gente mostrar para você, para encerrar aqui o nosso giro. Vamos para o Roque Santeiro agora mostrar como é que está, olha só. Aí está a imagem desta importante avenida da cidade, já o trânsito mais pesado aqui nesse ponto, né? Está mais tranquilo na Coama, aqui provavelmente por conta de um semáforo aqui. Os veículos estão se deslocando em maior número para o centro, nessa pista da esquerda, o que é natural, inclusive, para o horário, né? Pista da direita é quem segue no sentido Angelim. Para você que está no trânsito, acompanhando aí no celular, né? Acompanhando no carro a nossa programação, um ótimo dia, um bom começo de semana para você ligado aqui na TV Difusora, tá bom? Vamos para a Avenida Bernardo Saema agora, na segunda maior cidade do estado. A gente vai mostrar para você em Imperatriz. Bom dia aos amigos aí da região Tocantina, às cidades que nos acompanham. Olha só, trânsito extremamente tranquilo nesse ponto da Avenida Bernardo Saema, nesse instante em Imperatriz. Um abraço a você que acompanha a nossa programação. Universidades e escolas não estão funcionando, exatamente por conta do decreto. E aí o trânsito absolutamente tranquilo em Imperatriz. Nesse instante a gente mostra também com imagens ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar ao vivo imagens do tempo em Imperatriz, a Açailândia e aqui na capital maranhense, dá a previsão para outras cidades do nosso estado, tá bom?
Você ligado com a gente nessa manhã de segunda-feira, o dia está só começando, gente. Tem muita coisa boa para acontecer, se Deus quiser, nessa segunda-feira, nesse comecinho de semana. Muita saúde para você, muita paz para você que acompanha a nossa programação em todo o estado, para ficar bem informado aqui na TV Difusora. Olha, a gente falou no começo do programa que esse foi o primeiro final de semana depois do início daquele decreto do governo do estado estabelecendo em especial medidas para conter a Covid-19 aqui do Maranhão, funcionamento em horário diferenciado do comércio. Pois é, esse é o assunto que a gente vai falar agora aqui do Bom Dia. A gente vai ao vivo com o repórter Eduardo Bueno, que tem mais informações para a gente sobre esse primeiro fim de semana diferenciado, não é? Por conta dessas medidas que foram anunciadas. Você ligado aqui na programação da TV Difusora, um abraço aos amigos em Balsas e em Caxias também acompanhando a nossa programação. Tudo bem com o nosso Bueno? Agora sim, Bueno, seja bem-vindo. Muita saúde, muita paz nessa semana, Bueno. Vamos em frente. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha, que bom estar de volta aqui ao nosso Bom Dia Maranhão. Pois é, esse final de semana foi o primeiro com essas restrições, lembrando que ainda na sexta-feira algumas atividades foram liberadas, como por exemplo padarias, supermercados foram liberadas para abrir mais cedo, né, às 6 da manhã. Padarias, supermercados, enfim, outros setores do comércio, como por exemplo a Ceasa, que é a central de abastecimento aqui da capital, dos hortifrutigranjeiros, ela também foi autorizada, mas todos devem fechar as portas às 9 da noite. Adalberto, a Secretaria de Saúde aqui do Maranhão ainda não divulgou dados se houve, por exemplo, alguma autuação, algum estabelecimento que desrespeitou estas medidas de restrições, principalmente bares e restaurantes que devem atender também a este decreto. Não podem, por exemplo, ter shows, músicas ou festas que tenham aí algum tipo de aglomeração. Agora, para hoje, está prevista para as 10 horas da manhã uma entrevista coletiva com o governador do estado, Flávio Dino, e ele vai fazer um panorama da Covid-19. Essa entrevista tradicionalmente acontecia às sextas-feiras, mas aí com o agravamento da crise sanitária aqui no estado, foi antecipada para hoje. Inclusive, Adalberto, a gente tem alguns números aí, a ocupação de leitos de UTI aqui na capital já acima dos 90%, 94%, tanto de enfermaria, isso na rede estadual, quanto também leitos de unidade de terapia intensiva. Então, com a situação ficando cada vez mais complicada, mais difícil, mais grave, essa coletiva foi antecipada. Quanto aos decretos, a nossa equipe de reportagem percorreu alguns pontos aqui da capital para saber se eles foram cumpridos de fato. E a gente vai acompanhar agora na reportagem do Eduardo Ericeira. Na Rua Grande, as lojas respeitaram o novo decreto baixado pelo governo do estado. Estabelecimentos comerciais amanheceram com as portas fechadas e lojistas entendendo o momento delicado e a necessidade de ações para conter o avanço do coronavírus. A gente tem seguido isso aí mesmo, tá? Dizendo para o pessoal ter cuidado, seguindo todas as normas. Agora são 9 horas da manhã e uma imagem atípica para a Rua Grande, que é a principal do centro comercial de São Luís. A movimentação permanece pequena, é que as lojas agora que estão abrindo as portas. Nas portas das lojas, funcionários aguardavam o horário de abertura. Um pouco antes das 9 horas, os lojistas se organizavam para abrir as portas. Somente às 9 em ponto, os estabelecimentos começaram a funcionar. Consumidores também entendem que a medida é importante neste momento. Vale a pena, né? Chegar a determinado horário, chegar às 5 horas, encerrou todo mundo para sua casa. No comércio, pelo novo decreto, o funcionamento está compreendido no período de 9 da manhã às 9 da noite. É importante permanecer seguindo as recomendações sanitárias, como a obrigatoriedade do uso de máscara, higienização das mãos, evitar a aglomeração e manter o distanciamento social. Para este diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas, o essencial é que as atividades comerciais continuem funcionando. A Câmara de Dirigentes Lojistas, com as demais entidades, tem buscado o entendimento junto ao governo do estado para que não se chegue ao extremo, que logicamente seria o lockdown. E isso aí afetaria por demais já um setor bastante afetado, que é o comércio varejista. O superintendente da FEComércio reforçou o permanente diálogo com o governo do estado e a necessidade de consciência de todos em seguir as medidas preventivas. O importante é que a sociedade compreenda que esse momento é um momento de todos estarem engajados no cumprimento dos protocolos sanitários, o uso da máscara, o distanciamento social, em todas as esferas econômicas, em todos os setores, seja no comércio, na construção civil, em todas as atividades, para que a gente possa, juntos,
empresários, consumidores, sociedade civil, possamos controlar a disseminação do vírus, controlar essa segunda onda da Covid-19. Bom, Adalberto, e tudo isso só vai ser possível, como você viu bem na reportagem, se todos fizerem cada um a sua parte, né? Se utilizarem máscara, mantiverem o distanciamento social, que é o principal para se conter essa segunda onda aí de infecções pela Covid-19. Agora, com relação à Promotoria de Defesa, aliás, o Instituto de Proteção ao Consumidor aqui do Maranhão, que é o PROCON, uma reunião vai ser realizada hoje à tarde, viu? A partir das 4 horas, com os proprietários, os donos dos principais hospitais aqui, hospitais particulares da região metropolitana de São Luís. Inclusive, existiram algumas informações na semana passada que alguns pacientes estavam em uma lista de espera para conseguir um leito de UTI, né? Mas o que a gente sabe até agora é que os 2 principais hospitais aqui da capital, eles estão então com ocupação quase em sua totalidade. Um deles, que fica aqui na região do Monte Castelo, já está há bastante tempo, mais de 2 semanas, com 100% dos leitos ocupados. Então a situação está muito complicada ainda na rede particular. Se na rede pública está ruim, na rede particular, quem tem acesso aí e consegue pagar por um leito enfrenta também os mesmos problemas. E o principal, Adalberto, quando acontece uma situação dessa na rede particular, acaba que esses pacientes que precisam de uma unidade de terapia intensiva são transferidos para os leitos da rede pública. Então, é preciso que os 2 lados estejam aí equilibrados. E ainda tem uma outra questão, não adianta só, como o PROCON vai cobrar agora, a abertura de novos leitos, mas principalmente ter profissionais que possam atuar nesses ambientes hospitalares. Então, são profissionais qualificados, né? Precisam de uma qualificação específica e por isso, então, é que é preciso não só a construção, a abertura de novos leitos, mas também a contratação de outros profissionais. Adalberto, também tenho aqui o boletim da Covid, que foi divulgado aí pela Secretaria de Estado da Saúde. Temos agora, então, 223.489 casos confirmados de Covid aqui no Maranhão. O número de óbitos chegou a 5.275. O principal, a grande preocupação é o número de pacientes ativos, que neste momento são 10.913 pacientes ativos. Destes, 9.646 estão em isolamento domiciliar e o número de casos suspeitos é 1.475. Novos casos foram registrados então aqui em São Luís, 91 na capital e também 28 em Imperatriz e 169 nas demais regiões. Então, foram registrados novos óbitos em diversos municípios, em várias regiões aqui do estado, por exemplo, Axixá, Barreirinhas, Buritirana, Estreito, Guimarães, Grajaú, Colinas, Palmeirândia, São João do Paraíso, Açailândia, Santa Inês, Imperatriz e 15 novos óbitos nas últimas 24 horas foram registrados aqui na capital maranhense. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Está aí Eduardo Bueno trazendo informações importantes para nós no comecinho aqui do Bom Dia Maranhão. Olha, a taxa de ocupação de leitos vem apresentando dados, como disse o Bueno, preocupantes nas últimas semanas em todo o estado. Segundo a Secretaria de Saúde, Imperatriz continua com os piores índices. Durante as últimas 2 semanas, a ocupação de leitos exclusivos para a Covid alcançou 85% na Grande São Luís. O que se entende como colapso do sistema de saúde é quando se excede a capacidade de ocupação de leitos hospitalares, ou seja, se atinge além de 100% dessa ocupação. E nessa situação, a gente passa a ver filas de espera de pacientes aguardando para serem internados. Se na capital o número já é preocupante, em Imperatriz, na região tocantina, a situação é ainda pior. A ocupação dos leitos clínicos exclusivos para a Covid chegou a 100% nos últimos dias. Pacientes da cidade chegaram a ser transferidos para hospitais de outras regiões. Sucessivos aumentos de leitos estão sendo anunciados pelo governo estadual e municípios. Especialistas alertam que, apesar dos investimentos, a capacidade dos hospitais públicos e privados uma hora acaba. De nada adianta somente ampliar a quantidade de leitos. Se não houver um isolamento social, a quantidade de vírus circulando, de pessoas ficando doentes, vai certamente ocasionar uma pressão muito grande sobre o sistema hospitalar e vai suplantar sua capacidade de absorver esses pacientes. Os recursos são finitos, então recurso de capital,
humano para trabalho, equipamentos, materiais, medicações. E se não houver uma conscientização da população da importância do isolamento social, da importância do uso de máscara, da importância do uso do álcool gel, certamente todo o sistema de saúde nacional vai entrar em colapso. Ocupação grande dos leitos públicos, leitos privados também. Aliás, nos hospitais privados tem muita gente reclamando da área que é reservada exatamente para as pessoas que chegam com síndromes gripais. Em alguns espaços, os espaços são tão pequenos, inclusive para aquele primeiro atendimento, naquele momento que as pessoas chegam, que muita gente fica em pé. Então, a aglomeração já num local como esse, você imagina a situação, né? Então, várias pessoas estão apresentando a reclamação quanto a esse assunto, quanto a esse aspecto em relação aos hospitais da rede privada, viu? A gente vai ficar atento aqui, vai trazer informações para você sobre isso aqui no Bom Dia. O domingo foi dia de imunização contra a Covid-19. Muitos idosos procuraram posto de vacinação instalado na Universidade Federal do Maranhão, aqui na capital. A movimentação deste domingo no drive-thru montado na Universidade Federal do Maranhão foi bem tranquila. Pessoas que tiveram um domingo mais especial. Chegou a vez da vacinação de Dona Maria, que traz no nome a esperança. Estou feliz. Eu estava vindo mesmo porque eu queria vir mesmo. Se é para vacinar, tem que se vacinar. A vacinação neste domingo foi destinada ao público de 75 anos. À medida que mais doses são destinadas aos estados brasileiros e, consequentemente, aos municípios, a campanha de vacinação contra a Covid avança. A Donizete era só alegria com o início do processo de imunização. Estou muito feliz, graças a Deus. Estava aguardando já? Estava, para me ter vindo desde semana passada eu vim, mas não foi para mim. Só vacinei meu marido e voltei. Hoje foi meu dia, tá? E estou feliz. A nora Cláudia fez questão de tirar o domingo para levar a sogra para vacinar. Espero que esteja para as outras faixas etárias logo, né, de idade. Quanto mais vacinar, melhor, né? Melhor, claro, para acabar esse caos que está no mundo, né? A vacinação no drive-thru segue tomando todos os cuidados sanitários. Os idosos passam por uma entrevista antes de receberem uma dose do imunizante. Após a vacina, o sentimento é de alívio. Estava esperando e graças a Deus chegou o dia e a hora e graças a Deus. É a proteção dela, da família, da neta, entendeu? Tudo é bom para a família toda. Espero que chegue o meu momento também. Estou ansioso mais do que todos. E a gente vai atualizar agora os números da vacinação em todo o estado, agora em relação ao número de vacinas aplicadas. No Maranhão, 255.318 é o número atualizado, 255.318. Em São Luís, 72.870 doses da vacina, portanto, aplicadas já. Esse é o número atualizado e oficial da Secretaria de Estado da Saúde. Olha, quase 100 mil pessoas foram internadas em unidades de terapia intensiva desde a chegada da pandemia do novo coronavírus no país. Nós vamos saber detalhes sobre esse procedimento na reportagem de Geice Gomes. No início da pandemia, a procura e conquista de respiradores era preocupação entre os gestores. A compra dos equipamentos necessários para tratamento dos casos mais graves de Covid aconteceu de forma emergencial em todo o país. De lá para cá, segundo um levantamento feito pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, 98 mil pessoas foram internadas em unidades de terapia intensiva com o uso de ventilação mecânica no país. O paciente ele é colocado um aparelho via boca e faringe, vai chegar até a traqueia, aonde vai ser colocado ar para dentro dos pulmões e esse ar ele vai ser colocado sob pressões maiores do que nós somos capazes de respirar sem esses aparelhos. No Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde não tem feito um monitoramento oficial desse índice e justificou por meio de nota. Disse que os procedimentos não se enquadram nos critérios de notificação exigidos pelo Ministério da Saúde e, por isso, o levantamento não é feito. Também não foi informado quantos respiradores o Estado possui para tratamento de pessoas infectadas com coronavírus. Segundo a Sociedade de Terapia Intensiva do Maranhão, 1 em cada 2 leitos de UTI precisam ter respiradores. E a nível geral de leitos, 1 a cada 5 precisa ter um respirador de reserva. A AMIB aponta ainda que 46,3% dos pacientes internados em UTIs de março do ano passado para cá precisaram de ventilação mecânica. Desses, 66,3% morreram.
o índice de óbito para pacientes que não são entubados é menor, não chega nem a 10%. O especialista explica o motivo. Só que o paciente que precisa realmente ser entubado é aquele paciente mais grave, mais crítico. Então, é um pré-requisito de gravidade. Então, ser entubado, a intubação não é o causador da morte. É claro que se você não tiver um profissional bem treinado, um profissional capacitado para manipular aquele equipamento que é cada vez mais moderno e cada vez mais complexo, ele pode causar algum tipo de lesão pulmonar por ser mal trabalhado, mal manipulado, mal manuseado. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, moradores filmam um apartamento em chamas no bairro do Calhau. Tomaram um susto lá no condomínio do bairro do Calhau nesse final de semana. Você vai ver também Silva Alves atualizando os principais assuntos da área de segurança. A gente vai para o intervalo, tem imagens ao vivo da capital maranhense nesse instante. Você vê aí a Praça João Lisboa. É assim que o dia começa na capital de todos os maranhenses. A gente volta já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo nessa segunda-feira. Você ligado na TV Difusora em todo o estado. Vai lá nas nossas redes sociais, diz qual bairro que você está, a cidade que você acompanha o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente faz o registro aqui no ar, tá bom? É hora de falar de segurança com o Silva Alves. Bom dia, Silvan. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Silvan, um casal foi encontrado morto dentro de casa. Foi aqui na capital ou foi no interior? Lá em Bom Jardim, na cidade de Bom Jardim. A polícia está investigando esse caso aí. Há a possibilidade de que tenha ocorrido um feminicídio seguido de suicídio, né? O Antônio, que no caso é Antônio do Comércio, ele estava separado da Aline, que no caso é a vítima. Reataram esse relacionamento, de acordo com testemunhos, o relacionamento era abusivo, cheio de agressões, idas e voltas, e aí a polícia suspeita de que ele tenha assassinado, né? Inclusive o corpo dela tem um local onde foi arrastado, até o local onde foi morto, e depois ele pode ter recorrido ao suicídio por enforcamento, já que o corpo dele foi encontrado pendurado no armador de rede. Claro que... Quando foi que aconteceu isso? Esse crime aconteceu ontem, os corpos foram encontrados ontem, domingo, né? Domingo, exato, os corpos foram encontrados ontem, domingo. Um dia antes do Dia Internacional da Mulher. Isso, um dia antes do Dia Internacional da Mulher, e aí a polícia está investigando se realmente se confirma essa possibilidade, que é a possibilidade mais viável, né, diante do cenário que foi encontrado no local do crime. Lamentável. Um homem identificado como Felipe, morador da Vila Cascavel, morreu na noite de sexta-feira. Qual foi a causa da morte? Esse Felipe, ele tinha praticado um assalto, roubou um aparelho de telefone celular lá no Portal da Ilha, que fica ali no entorno ali do São Raimundo, e o marido da senhora que foi assaltada, ele pegou aquele carro lá, um Fiorino, que inclusive é de uma empresa, e perseguiu o assaltante que estava numa moto. Ele acabou projetando o carro contra a moto. O Felipe foi jogado, um buraco na parede lá, foi onde o corpo do Felipe entrou, né, pela parede da casa, e ele caiu lá no banheiro, aí, infelizmente já sem vida, né? O motorista do carro, que era o marido da senhora que foi assaltada, ele abandonou o carro e depois fugiu do local. Uma equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa esteve no local, com mais o pessoal do 6º Batalhão, e foi instaurado um inquérito na SHPP para apurar as responsabilidades em torno do caso da morte do assaltante. Porque, de qualquer forma, né, o cidadão reagiu à questão do assalto, que a esposa dele tinha sido vítima, mas é claro que ele cometeu um crime e ele deve ser responsabilizado por isso. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Alberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que comanda o Bandeira 2, de segunda a sexta, 6 da manhã, cedinho, aqui na TV Difusora. Olha, vem comigo porque moradores do bairro do Calhau tomaram um susto com um apartamento que foi tomado pelas chamas nesse final de semana. O incêndio aconteceu em um condomínio do bairro do Calhau. Vamos ver. Rodolfo mora no 2º andar do prédio e assim que percebeu que o apartamento vizinho estava pegando fogo, saiu às pressas com a mãe. Um susto daqueles. Foi um susto muito grande. Eu moro com a minha mãe, só no apartamento. Nós sentimos um cheiro de borracha queimada e de repente fomos na sacada, quando a gente olhou para cima tinha uma fumaça preta enorme entrando pela nossa varanda. Eu moro abaixo do incêndio.
E aí eu tive que sair correndo com a minha mãe, que já é uma senhora idosa, pela escada. A escada estava lotada de gente, mas foi uma evacuação muito disciplinada. Nós saímos, nos distanciamos do prédio e eu fiquei, inclusive, muito orgulhoso dos moradores, porque as pessoas foram realmente muito disciplinadas na evacuação do prédio. Agora, não deixa de trazer um trauma para a gente muito grande. O incêndio aconteceu no fim da tarde de sábado no apartamento 501 da Torre Pavão, no condomínio Gran Parque Pássaros, no bairro do Calhau. Apenas um quarto pegou fogo, mas a fumaça se espalhou por todo o andar. Não houve registro de feridos. As marcas do incêndio também estão nos outros andares do prédio. Nós estamos no 4º andar e é possível ver, olha, que aqueles 2 apartamentos foram interditados. E também que o sistema de combate ao fogo foi acionado. Inclusive, o chão ainda está alagado. Nesse percurso de evacuação do prédio, alguns moradores pegaram extintores de incêndio que acabaram sendo deixados para trás. Este foi o percurso para a saída aqui do prédio. Mas por conta da fumaça, muitos moradores só conseguiram sair com a ajuda do Corpo de Bombeiros. A operação de resgate e controle do incêndio durou 25 minutos. E aí a guarnição foi deslocada imediatamente, chegamos em 8 minutos do tempo-resposta, acessamos o prédio, né, pelo acesso normal ali das escadas de emergência e pressurizamos utilizando a rede preventiva fixa que prontamente funcionou. Estando assim, acessamos ao apartamento, conseguimos debelar o foco principal do incêndio e deparamos com 3 vítimas que estavam na proximidade dos apartamentos adjacentes. Elas também foram transportadas pelas nossas ambulâncias ao hospital. O prédio foi interditado e desocupado. O abastecimento de gás e água encanados foram interrompidos. Rodolfo e a mãe passaram a noite na casa de parentes. É uma sensação de ficar refém de sua própria casa, de não ter como voltar para sua própria residência, né? Então, por acaso, tenho uma irmã que mora próximo, então para nós foi muito fácil. Mas é uma sensação de orfandade residencial. É muito estranho. Na manhã de ontem, a Defesa Civil realizou a perícia para determinar se a estrutura está segura para a habitação. Meu bem, o procedimento é aguardar a Defesa Civil. Ontem eles vieram, graças a Deus, o Corpo de Bombeiros chegou, trabalhou, foi tudo muito rápido, sistema de incêndio do prédio, tudo funcionando, graças a Deus. Então o procedimento agora é esperar a Defesa Civil, o seguro do condomínio também, e nós estamos aguardando que só a Defesa Civil para saber se libera os outros apartamentos ou não. Hoje é Dia Internacional da Mulher e sobre os desafios na garantia de direito delas, eu converso agora com a juíza Sônia Amaral, ela que inclusive tem uma história aí, inclusive de luta em defesa da mulher e contra a violência doméstica, inclusive sendo reconhecida por conta desse seu trabalho. Doutora Sônia, é um prazer tê-la aqui, bom dia, parabéns pelo dia de hoje, mais do que a data, parabéns pela luta constante da mulher pela garantia de direitos. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. De fato, hoje é uma data que se repete, logicamente, ano a ano, né? E essa data serve para a nossa reflexão. É uma data que foi posta justamente nesse sentido, não só de homenagem, mas de muita reflexão. Isso é que é o importante, é esse o destaque que eu quero dar ao Dia Internacional da Mulher. Nós temos dados aqui oficiais, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou ontem, inclusive, o balanço dos dados sobre a violência em 2020. 105.671 denúncias de violências contra a mulher, tanto no Ligue 180 como o Disque 100, avanço conquistado pela sociedade, inclusive, esses canais. Mas no registro, 72% referente à violência doméstica e familiar. São números que assustam num período de pandemia em que a mulher foi obrigada a ficar em casa próximo de quem a agride muito mais, né? Complicado esse período, muito mais para a mulher. É verdade. Esse é mais um efeito da pandemia, né? Nós temos os efeitos diretos, que são pessoas, infelizmente, e principalmente nesse momento, doentes, internadas, outras tantas morrendo, infelizmente, em face da pandemia, mas a pandemia tem esse outro lado, né? Que é interessante que se destaque. Em face do convívio mais próximo entre o agressor e a sua vítima, esses números cresceram.
E, não obstante esses números terem crescido, a mulher está mais... a dificuldade de comunicar às autoridades foi reforçada, a despeito de termos aberto vários canais. Vendo pesquisas, pesquisas nacionais demonstram que no Maranhão, por exemplo, nós tivemos uma diminuição de 97% de agressões, de lesões corporais. Isso não quer dizer que diminuiu, ao contrário. As mulheres estão com maior dificuldade de dizer ou trazer às autoridades as agressões que estão sofrendo. Isso é muito triste, isso é preocupante. Doutora, a Lei Maria da Penha, claro que representa um avanço significativo, mas além disso que a senhora fala agora, desse desafio, por exemplo, esse ano na pandemia, que foi registrar, por exemplo, essas ocorrências, que outros desafios a senhora entende como, na ordem do dia, como principais nesse momento, que servem para a reflexão daqueles que estão nos assistindo agora em todo o Estado? Bem, nós temos sempre, isso é pauta de todo dia, de levar à sociedade, levar principalmente aos mais novos, a importância da igualdade de gênero, né? Isso é uma discussão que tem de ser de todo dia, independente do ano, até que a gente conquiste melhores números, ou até mesmo para sempre, porque, infelizmente, ainda existe uma visão distorcida do papel do homem e da mulher em sociedade. Isso é um ponto. Outro ponto é a própria pandemia. A pandemia exige inovação, criatividade das autoridades, a fim de não permitir que essa violência, como tem demonstrado os números, só aumentem, né? Isso é de uma implicação, de uma preocupação muito grande. E existem outras pautas postas em evidência. Agora mesmo, a Renata Gil, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados do Brasil, ela levou no dia 3, apresentou ao Congresso Nacional, 2 propostas de lei visando aumentar a eficiência do combate à violência. Uma é criminalizando a violência psíquica, apesar de existir, já na Lei da Maria da Penha, a tipificação da violência psicológica, mas ela não estava tipificada como crime. Então, já existe uma proposta de lei nesse sentido. E a segunda coisa, que foi proposta pela MB, também a criminalização do que se chama hoje de stalking, que é a perseguição à mulher, né? Tem homens que criam uma fixação por uma determinada pessoa que ele namora ou não, ou tem um relacionamento ou não, e no segundo momento ele começa a perseguir essa mulher de tal forma que isso se torna insuportável. Isso também é uma proposta da MB para que seja criminalizado. Eu acho que uma outra, terceira discussão interessante, há quem aponte inconstitucionalidade, mas eu achei interessante o Supremo colocar à mesa, é a exclusão da legítima defesa da honra como forma de justificar o feminicídio. Por incrível que pareça, nós estamos no século XXI e voltamos a debater um tema que foi refutado no século XX, né? Tendo como ponto marcante aquele julgamento da morte da Ângela Diniz por Dock Street. Para quem não se lembra, ela foi uma socialite carioca que foi morta pelo namorado, enfim, pelo companheiro, e que teve ampla repercussão no Brasil. E, naquele momento, foi utilizado a tese da legítima defesa da honra, que foi refutada. Pois bem, recentemente, isso foi um tema que voltou. Por quê? Porque o Tribunal de Júri começou a aceitar essa tese absurda de que o homem poderia matar em face da legítima defesa da honra. E houve até decisão do Supremo no sentido de considerar como válida, já que o júri tem soberania, né? Mas acontece que um determinado partido político, em boa hora, ingressou com uma ação direta ADPF, né? Uma ADPF no sentido de derrubar esse tipo de decisão. E o ministro Toffoli, nesse sentido,
considerou como válida. Claro que ainda vai a debate no plenário do Supremo, mas eu acho que esse é um debate que tem de ser feito, sem rasgar a Constituição, sem rasgar princípios de soberania do júri, mas é alguma coisa que tem de ser feita, porque não é possível se admitir no século XXI que se retorne a um tema do século XX e que foi causa de muita justificativa de feminicídio naquela época. Doutora, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, parabéns pelo trabalho e que possamos todos nós refletir, não só no dia de hoje, mas constantemente sobre essas ações, inclusive contribuindo para acabar com essa cultura machista, acima de tudo, que continua matando mulheres simplesmente porque são mulheres. Obrigado pela entrevista. Obrigado, bom dia. Doutora Sônia, portanto, Amaral, juíza, participando aqui do nosso Bom Dia, no Dia Internacional da Mulher, trazendo reflexões extremamente importantes para nós. Nessa data, eu repito, você ligado no Bom Dia Maranhão, em todo o estado, ligado aqui na TV Difusora. Vamos juntos até às 8 horas da manhã com muita informação aqui no nosso Bom Dia, nesta segunda-feira, a primeira segunda-feira depois do decreto, né? Foi o primeiro final de semana, você viu como funcionou e a gente vai voltar a falar sobre essas normas, os decretos que estão em vigor até o dia 14 desse mês aqui no estado do Maranhão, de restrição, inclusive, de alguns horários de estabelecimentos por conta do avanço da Covid. O Centro de Atenção Psicossocial CAPS-AD realiza mais uma ação de resgate em saúde, hoje, inclusive, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Quem está ao vivo lá no local da ação, Eduardo Ericeira, tem mais detalhes para nós agora. Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, mais uma ação que vai ser realizada neste ano de 2021. A gente lembra que desde 2011 que essas ações, ação resgate, acontece aqui na capital São Luís, em vários pontos. Essa de segunda-feira, começando a semana no Dia Internacional da Mulher, como você disse, Adalberto, acontecendo aqui na região do Mercado Central, na área central aqui da capital maranhense. Eu vou conversar aqui com o Marcelo Costa, daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar também com o delegado Joviano Furtado, o Marcelo Costa, que é diretor do CAPS-AD, que é quem realiza a coordenação, a organização da Operação Resgate, assim como o delegado Joviano Furtado, que daqui a pouquinho vai falar com a gente também a respeito desta ação. Marcelo, hoje mais uma ação sendo realizada, hoje em alusão também ao Dia Internacional da Mulher, né? Isso, muito bom dia a você. Perfeito, Ericeira. A gente tem tentado fazer essas ações o mais próximo da comunidade possível. Talvez por isso que o CAPS tenha conseguido atingir uma grande gama de pessoas dentro da nossa sociedade. E hoje vamos fazer direcionados a essas mulheres que a gente sabe que não tem uma vida fácil, que são as profissionais do sexo. A profissão delas, ao contrário do que a gente pede hoje, distanciamento, é uma profissão de aproximação, porque elas vivem com o contato. Então a gente nada mais justo do que a gente trazer para elas saúde, trazer os testes do Covid, vamos fazer o teste em todas para ver se apresentam o coronavírus, né? Vamos fazer testes também de HIV, sífilis e hepatites, onde a gente tem observado, viu, Ericeira, muito interessante que na comunidade um aumento muito grande de sífilis. Uma doença simples, entre aspas, porque tem um tratamento com antibiótico desde 1980, então tem como se tratar, mas não tem sido tratada, não tem sido descoberta e tem ficado de maneira tardia nas pessoas e trazido, inclusive, consequências sérias, inclusive consequências neurológicas. A ideia também, além dessa questão dos testes, enfim, exames, é um trabalho de orientação no intuito de prevenir esse tipo de doença, não é isso? Perfeito. Essa campanha tem sido feita junto hoje com a Associação das Empoderadas por Elas, que era a antiga Associação das Profissionais do Sexo do Estado do Maranhão. Dona Jesus está trazendo máscaras, a gente trouxe toda uma equipe de enfermagem, de farmacêuticos, para que a gente possa orientar também o uso de máscaras e como fazer a prevenção com lavar mão, o uso de álcool em gel, que a gente sabe que essa é a única, eu digo que é a única medicação que se usa contra o coronavírus. O resto não existe, né, hoje. Então o que existe são essas medidas profiláticas para poder combater essa doença tão grave que acaba com a nossa imunidade. A pandemia aqui é uma situação bastante delicada ainda, vai ter teste de Covid, como o Marcelo Costa falou. Obrigado, Marcelo, diretor do CAPS-AD. A gente vai conversar também um pouco aqui com o delegado Joviano Furtado, que também faz parte da coordenação, da idealização desse projeto da Operação Resgate. Doutor Joviano, desde 2011 acontecendo, acho que é um balanço super positivo. A gente estava conversando antes da nossa entrada aqui, Adalberto, telespectadores, cerca de 200 ações já foram realizadas em vários pontos aqui da capital, não é isso? Exatamente. Bom dia a todos, em especial às mulheres que a gente trabalha aqui pelo seu dia. Exatamente, são várias ações em toda a cidade, em vários locais, aqui no mercado, próximo ao mercado, onde foram realizadas mais ações com esse objetivo, que é a Operação Resgate. Resgatar aquelas pessoas que estão em situação vulnerável.
os dependentes químicos, em especial hoje os profissionais do sexo. Então, a violência contra a mulher ainda continua bastante acentuada. Verificamos que todos os dias, principalmente aos finais de semana, é registrado bastante violência. A mulher já conquistou muito seu espaço, mas carece de melhorar ainda. Se observarmos, nós já tivemos 8 feminicídios este ano. E a violência continua. Temos a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Luís, Imperatriz também, mas há necessidade sim que a mulher, ao se sentir ameaçada ou agredida, que ela procure de imediato a delegacia mais próxima, porque normalmente antecede a um feminicídio qualquer sinalização, ou seja, a pessoa às vezes sofre ameaça, sofre violência, e procurando logo, com certeza pode evitar que a situação tenha um final que não seja muito agradável. Delegado Joviano, que é delegado aqui da Delegacia de Costumes, o senhor tem inclusive realizado, falar questão de operação aqui na área do Mercado Central, mas também em outras áreas, inclusive fiscalizações a respeito do combate à aglomeração, são medidas que devem ser ainda tomadas por conta da pandemia, e o senhor, juntamente com outros órgãos, a Polícia Civil, juntamente com outros órgãos, tem feito essas fiscalizações, né, delegado Joviano? Exatamente, a questão de conscientização das pessoas. Observa-se que nós tivemos aqui na área da Praia Grande, onde várias pessoas estavam aglomeradas, sem máscara, então sem nenhuma preocupação. Tem que saber que às vezes são pessoas que estão até assintomáticas, são jovens, mas eles podem levar aquele problema, aquele vírus para a sua residência, para as pessoas que estão mais vulneráveis. Então, é questão de conscientização, que vocês conscientizem que a aglomeração deve deixar de existir. E como também sempre usar a máscara para que possamos nos proteger melhor. Obrigado, delegado Joviano Furtado, também o Marcelo Costa, diretor do CAPS-AD. Pois é, a ação começando daqui a pouquinho, tudo sendo organizado, por volta de 8 horas da manhã, já deve ter início aqui os atendimentos. A gente volta com você, Adalberto, claro, trazendo mais informações a respeito dessa operação daqui a pouco no Hora D. Grande abraço a todos, uma ótima semana. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7 horas e 44 minutos, 7h44 de São Luís. A gente vai agora para a segunda maior cidade do estado. Saber os destaques dessa segunda-feira, saber como é que começa a semana em Imperatriz com o Geisel Nascimento, que está por lá. Geisel, bom dia. Bom dia, Adalberto Melo, bom dia para todos. Imperatriz amanheceu com muitas informações, principalmente na área policial. Foram registrados 4 homicídios, 3 em Imperatriz, 1 no município de Davinópolis. A gente começa destacando um acidente. Aron Araújo foi a vítima fatal de um acidente que aconteceu na noite de sábado na BR-010. Ele foi atropelado por um motorista num veículo Etios. O carro bateu na traseira da moto. Aron era mototaxista, temos imagens dele. Ele estava retornando de uma corrida. Ele foi levar uma passageira no bairro Itamarguará. O motorista, com sintomas de embriaguez, foi conduzido ao plantão central e autuado em flagrante. Aron residia na rua Santo Cristo, entre Paraíba e Rio Grande do Norte. Pai de 3 filhos, ele desde então uma família, né? Infelizmente. Uma outra notícia que foi destaque nesse fim de semana, o motorista de aplicativo Uber foi chamado para fazer uma corrida de um passageiro nas proximidades da antiga rodoviária. Ele chegou no local, eram 2 rapazes, daí tudo bem. O destino da corrida foi para o bairro Mutirão. Chegando em certo local, os 2 mandaram ele ir para o outro rumo, que eles pagavam, né, a diferença. Mas quando foi passando em um certo ponto, eles mandaram parar, já com voz de assalto. Os bandidos amarraram a vítima e colocaram dentro do porta-malas. Depois de várias corridas pelo bairro, pararam e colocaram o rapaz de joelhos. Quando foi ajeitar a arma para dar os tiros, teve um descuido. Foi na hora que a vítima decidiu sair correndo dentro do mato. Passou por vários obstáculos. O elemento correndo atrás da vítima, atirando, deram 4 tiros. Um pegou de raspão na cabeça. O motorista chegou em certo ponto pedindo ajuda. Ligaram para a polícia militar, que rapidamente chegou no local onde fizeram uma busca para fazer, atrás aí desses elementos. Os indivíduos levaram um carro prata. A vítima, não tendo aí como se organizar, ele foi levado aí até pelos outros moradores, assustado, acionou a polícia militar. 5 foram autuados, foram encontrados e foram encaminhados para a polícia civil. Eles estavam envolvidos, nessas imagens aí foi o momento da prisão dos 5 e levados ao plantão na polícia civil e vão responder. Estão à disposição da justiça. E uma última informação, Adalberto, que o governo do estado divulgou que 3 hospitais e UPAs que atendem pacientes com Covid-19 aqui em Imperatriz tiveram um aumento considerável no consumo de oxigênio. De acordo com as postagens feitas pelas redes sociais do governador, o consumo de oxigênio no município triplicou. Isso porque houve um aumento no número de internações de casos graves
de Covid-19 aqui na cidade. Nos últimos dias, a taxa de ocupação de leitos de clínicos e de UTI na cidade tem mantido aí em quase 100% de ocupação. Na rede privada, a lotação máxima já foi atingida há mais de uma semana. O último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura mostra que apenas um leito de UTI está disponível na rede estadual de saúde. Os leitos dos municípios também restam apenas 3 vagas. Estes foram os destaques para a gente começar a semana, Adalberto, mas vamos torcer que esta semana comece com notícias boas e positivas. Quero desejar, no início desta semana, um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas que acompanham a nossa programação, para as mulheres aí da TV, da Difusora aí na capital e também da TV Difusora Swing Imperatriz. Um abraço, Adalberto. Um abraço, Gisele. Até amanhã. São 7h48. No próximo bloco tem os destaques da política. Hoje é dia de sessão remota na Câmara de Vereadores. João Coutrin fala sobre o assunto já já. Você vai ver também as imagens da Copa do Nordeste, o jogo do Sampaio com Fortaleza e como é que foi a rodada do fim de semana. Voltamos em instantes. São 7h51, 7h51. Vem comigo no Bom Dia Maranhão, informação não para. A gente vai agora para a região dos Cocais saber o destaque do dia com a Raquel Souza, que já está comigo aqui. Raquel, bom dia. Olá, bom dia, Adalberto. Olha só, com o aumento dos casos de coronavírus em Caxias e com base no último decreto estadual do dia 3 de março, teve início desde sábado em Caxias uma operação conjunta de fiscalização nas ruas que envolve órgãos de segurança e de saúde. Uma forma das equipes, então, conscientizarem a população sobre o horário e a quantidade de pessoas em seus estabelecimentos. No caso, o horário máximo é até às 22 horas e o limite máximo de pessoas é de 50, dependendo, então, do estabelecimento, 4 pessoas por mesa. Então, essa foi uma das medidas tomadas pela Prefeitura de Caxias por meio do decreto municipal de número 132, portanto, foram suspensos no período de 5 a 14 de março, eventos públicos, e públicos e privados, com exceção daqueles que são considerados de pequeno porte, ou seja, que não excedam 50 pessoas. No caso de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, só podem funcionar até às 22 horas, com lotação máxima também de 50 pessoas, observando, então, as medidas sanitárias de distanciamento. Então, neste período de 5 a 14, também estão suspensas as aulas da rede pública municipal e estadual e particular de ensino. Atividades também presenciais em órgãos públicos, como as secretarias de governo. Permitidas, então, apenas atividades online. E sobre os dados agora que envolvem a Covid em Caxias, de acordo com o último boletim epidemiológico, são 179 casos confirmados, 6.553 pessoas foram recuperadas da doença, 48 pessoas seguem internadas, infelizmente 149 casos de mortes no município, ou seja, até a última sexta-feira nós noticiamos aqui que eram 146 casos de mortes. Infelizmente subiram mais casos, totalizando 149 óbitos. E de acordo com as doses recebidas, foram 10.172 doses da vacina recebidas e 9.012 doses aplicadas. Então, esses são os dados que envolvem a Covid e voltamos com você, desejando uma ótima semana a todos. Boa semana, Raquel. Você ligado no Bom Dia Maranhão, agora a gente fala aqui no Bom Dia de política. João Coutrin está comigo. Bom dia, João. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Hoje é dia de sessão na Câmara? É isso. Presencial não? Remoto? Presencial não, remoto, exatamente. As sessões presenciais, tanto da Câmara Municipal quanto da Assembleia, estão suspensas, mas o presidente da Casa, da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho, do PDT, ainda ontem, Adalberto, convocou todos os vereadores para uma sessão remota hoje às 10 horas da manhã. Então, todos os 31 vereadores de São Luís estão convocados para que possa dar prosseguimento às atividades da Câmara. A gente sabe que não pode parar, ali tem projetos de iniciativa do Executivo, projetos dos vereadores, várias ações ali para serem colocadas e debatidas na Câmara. E é importante que haja, portanto, aí essa participação dos vereadores de São Luís, que as atividades não param. Então, será remota, sem a presença dos vereadores na casa. Importante destacar o seguinte, Adalberto, falando em Câmara Municipal, a Assembleia também está com as atividades suspensas. O presidente também deve convocar aí sessões remotas. Importante destacar, nesse Dia Internacional da Mulher, Dia da Mulher, aliás,
a representatividade das mulheres. Na Câmara Municipal de São Luís, nós temos 31 vereadores e apenas 5 mulheres. Na Assembleia, 42 deputados e apenas 10 deputadas, né? Apesar desse número reduzido, mas tanto na Câmara quanto na Assembleia, as mulheres têm tido seu papel muito importante e significativo na política maranhense. Que possa ser ampliado, né? Ampliado. Ô, John, uma pesquisa mostrou no final de semana e repercutiu, e vai repercutir ainda durante a semana também, mostrando que o ex-presidente Lula supera o Bolsonaro em potencial de voto para 2022? É um novo modelo de pesquisa, Adalberto. A gente sabe que o Ibope acabou, né? Não existe mais o Ibope, e uma das fundadoras do Ibope criou um novo instituto de pesquisa chamado IPEC. E esse IPEC apontou não uma aferição quantitativa, né, de quem está na frente, ela apenas mediu o potencial de voto. Nesse potencial de voto é o seguinte, eles perguntam em quem você votaria com certeza ou poderia votar. Aí junta os dois e mede o potencial de voto. E nessa pesquisa que aparece liderando o ex-presidente Lula, né, com 50%, e também tem rejeição dele, 44%, e os demais, o presidente Bolsonaro com 38% de potencial de voto, e uma rejeição um pouco maior. Então, são os dois que aparecem na frente, né, com potencial de voto, o Lula e o Jair Bolsonaro, que o Lula a gente não sabe se vai ser candidato ainda, Adalberto, né, já que ele tem condenações de segunda instância. Na sequência vem o Moro ali, a gente E vem o Moro também, exatamente. O Moro aparece bem, e o Luciano Huck também, né? São outsiders que podem aí despontar, quem sabe, nas eleições do próximo ano. Então, o Lula não se sabe se vai ser candidato, mas ele já coloca o nome do Fernando Haddad como possível candidato, sucessor dele. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrin falou de política. Aqui no Bom Dia a gente sai da política para falar de esporte. Sampaio perdeu no sábado para o Fortaleza por 2-0 no Estádio Castelão. Jogou bem o tricolor, não. O time cearense assumiu agora a liderança do Grupo B. O primeiro tempo começou equilibrado, mas o Fortaleza cresceu no jogo e teve as melhores chances da primeira etapa. Como nesse lance em que o chute do volante Matheus Jussa obrigou o goleiro Mota a uma boa defesa. Osvaldo também tentou e o goleiro defendeu. O Sampaio avançava pelas laterais do campo, mas pecava nas finalizações. E o primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo, o Fortaleza já começou pressionando e depois de Bruno Melo chutar na trave, o Anderson na sobra abriu o placar. O Sampaio insistia na jogada pelas laterais, mas sem objetividade. Já o Fortaleza foi superior e Robson marcou o segundo, decretando a vitória do Fortaleza. Placar final, 2-0. Pois é, no sábado o Sampaio fora de casa pega o Botafogo da Paraíba e o Fortaleza recebe o 13 de Campina Grande na capital cearense. Vamos conferir agora outros resultados da Copa do Nordeste? Bola rolou e o Ceará venceu de goleada o Vitória por 3-1, partida que a gente transmitiu aqui na TV Difusora. Já o CRB bateu o Sport por 2-0 e o Bahia ficou no empate em 1-1 com o Botafogo da Paraíba. O 13 bateu o Altos por 1-0, mesmo placar da vitória do 4 de julho, que levou a melhor em cima do Salgueiro. O Santa Cruz perdeu em casa para o ABC também por 1-0 e o Confiança e CSA empataram em 2-2. Copa do Nordeste, sábado tem futebol. A gente se encontra amanhã. Amanhã tem Bom Dia, 7 da manhã. Tchau, tchau.